Vamos começar fazendo um exercício de queda livre? Deixa eu ver se tem um aqui de queda livre, professor. Aqui, ó. Então, vou começar pelo exercício 3. Por quê? Porque ele é o mais simples. Ele é de queda livre, tá bom? Isso quer dizer que ele não é jogado para cima. Ele só cai de uma certa altura, tudo bem? O pessoal que tem toque aí, perdoa o professor. Professor, mas você vai começar pelo 3. Tudo bem. Dá um semi-surto, uma semi-parada cardíaca aí. Então vamos lá, ó. Ele fala assim, ó. Um corpo é abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar, admitindo G como 10, pede-se o tempo gasto para atingir o solo. Ponto final. Que fácil, professor, parece. Então vamos lá. O que a gente tem de informação? Esse cara aqui, meninos e meninas jovens e chovas de todo o Brasil, você precisa entender uma coisa. Que se o corpo caiu de uma altura de 125 metros, esta é a distância que ele percorreu para chegar no chão. Tá bom? Faz sentido para você? A altura da qual ele caiu, a altura H, de 125 metros, é igual à distância que ele percorreu para chegar no chão. Porque ele anda em linha reta, não tem atalho, ele não faz volta, né? Então, se ele caiu de 20 metros, ele percorre 20 metros até chegar no chão. Caiu de 125 metros, percorre 125 metros para chegar no chão. Tá bom? Então, nós temos o delta S aí. Nós temos a aceleração da aceleração, que é a da gravidade, que é 10, que eu vou continuar usando como A. E o que mais que a gente tem? Desprezando, calcule o tempo gasto. Ora, pois, ele quer o tempo, o timing. Por que eu coloquei o tempo ao quadrado? Não sei. Ele quer o tempo gasto para chegar no chão. Eu não sei qual é o tempo. Beleza. Como é que eu posso achar esse tempo? Eu tenho que usar o sorvetão. Sorvetão é V0 t quadrado t mais at quadrado sobre 2. Eu quero o tempo. Eu vou precisar da velocidade inicial. Eu tenho a aceleração. Eu não tenho a posição inicial nem a posição final, mas eu sei qual é o delta S. Então, se eu passo S0 para cá, fica S menos S0, que é o próprio delta S. Então, como a gente já escreveu em outras situações, essa equação eu posso escrever assim, ó. Ah? Agora, eu tenho esse cara, eu quero o tempo e eu tenho a aceleração. Eu não tenho o V inicial. Pois é, meu amor, mas ele é abandonado. Ele é solto. Então, qual é a velocidade inicial dele? É zero, tá? Então, nós podemos reduzir ainda mais essa equação, que é o que vocês viram no slide anterior, porque se ele cai em queda livre, se ele é abandonado, ó. Cadê? O lugar. Se ele é abandonado, esse termo some, né, ó. Então, só fica meio da aceleração, que é a gravidade, ou meio da aceleração t quadrado. E o S ou o Y0, eu passei para o outro lado e estou calculando o delta S, tá? Pô, se você não entendeu esse negócio do S aí, você pode pensar também que ele partiu do zero e chegou no chão na posição 120 metros, 125 metros, né? Então, o delta S é igual metade da aceleração t quadrado. Pronto, eu tenho esse cara, tenho A, vou achar quem é o t quadrado. Beleza? Então, eu vou reescrever aqui a equação. Delta S é metade da aceleração t quadrado. O delta S é 125. O A é 10 sobre 2. Opa. E o t quadrado é quem eu quero. Tá? Passo o A para lá. Aliás, o A não, o 2 para lá, ele vai multiplicando. Então fica 125 vezes 2 igual a 10t quadrado. Então isso dá 250 igual a 10t quadrado. Tá? O t agora vai dividindo. Aliás, o t vai dividindo não, professor. O 10 vai dividindo. T quadrado, 250 por 10 é igual a 5. Aliás, 25. Eu fiquei abalado com essa queda que eu tive aí. Tô todo atrapalhado. E agora o t quadrado vira raiz para o outro lado. Raiz de 25 é mais ou menos 5. Mas como a gente está falando do tempo,
5 segundos, tá? Você poderia encontrar, inclusive, com o vovô ateu agora, com que velocidade esse corpo chegou no chão. Tá legal? Então, esse é um exercício de queda livre. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma análise preliminar, tá? Mas as equações que nós vamos usar é as mesmas, tá bom? Vamos ver se o 4 é de queda livre também. Ó. Vamos fazer esse aqui. Queda livre. Facinho de fazer, hein? Um grupo cai em queda livre de uma altura desconhecida e atinge o solo com 90 km por hora. Então, esse 90 km é a velocidade final. Porque a velocidade inicial é quanto? 0. Ele caiu, ele não foi lançado para baixo. Ele foi solto, abandonado. Tá bom? Eu sei quem é a aceleração é da gravidade, embora ele não tenha falado aí. A aceleração eu vou usar como 10 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer? Ele quer a altura. Lembra que a altura da qual um corpo cai é a mesma que o ΔS que ele percorre até chegar no chão. Tá certo? Agora, eu tenho velocidade inicial, tenho velocidade final, tenho aceleração, quero ΔS. Tenho tempo? Não. Tá sem tempo? Torricelli. Velocidade inicial igual a final, 2A ΔS. Tá? Agora, claro que eu não vou usar essa velocidade em quilômetros por hora, né? Eu vou converter ela para metros por segundo. Como? Dividindo isso por 3,6, que dá 25 metros por segundo. Certo? Beleza? Bom, tudo bem. Então agora vamos resolver o Torricelli e isolar o ΔS. Velocidade final, 25 ao quadrado. Inicial, 0 ao quadrado. 2 vezes 10 vezes o ΔS, que é quem eu quero. Fechou? 25 ao quadrado, 625. 0 ao quadrado dá 0. 2 vezes 10, 20. Então, isso fica 625. É igual a 20 ΔS. ΔS é a nossa incógnita. Para encontrá-la, eu vou passar o 20 dividindo. 625 dividido por 20 é igual a ΔS. Fazendo essa conta aí, 31,25 metros. É dessa altura que ele caiu. Certo? Então, é mais ou menos assim que os legistas sabem de que andar um corpo caiu. Né? Acha um corpo lá na frente de um prédio. De que andar o corpo caiu. Bom, você vê pelos impactos qual que velocidade ele deve ter chegado no chão. E você aplica isso aí e descobre de que altura ele caiu. Você que quer ser um agente da polícia forense. Bom, Federal de Santa Maria. Agora é um corpo que é lançado verticalmente para cima. Então aqui a gente vai ter uns detalhes a mais. Se concentra aí, foca, tá? Um corpo é lançado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade de 20 metros por segundo. Então eu já tenho essa velocidade inicial, 20 metros por segundo. Já vou anotar aqui. Considerando a aceleração da gravidade como 10, então G é 10. Ó, vou deixar um espaço aqui porque a gente vai ter que preencher o sinal. Ou eu chamo velocidade inicial de positivo, e aí eu estou dizendo que tudo que está para cima é positivo, o ΔS realizado para cima é positivo, ou eu chamo a velocidade inicial de negativa, e daí tudo que está para cima é negativo, e por consequência tudo que está para baixo é positivo. Eu prefiro deixar sempre a aceleração como positiva, então esse cara fica negativo. Tá? Lembrando que quando eu faço isso, eu estou definindo o sentido de para cima como negativo e o de para baixo como positivo. Tá bom? Bom, desprezando a resistência do ar, qual é a altura máxima que ele atinge? Bah, pessoal, eu falei para vocês que nós íamos fazer isso. Quando nós calculamos lá em que instante a velocidade se anula, lembra? Aqui, o instante em que a velocidade se anula é o quê? É o instante que terminou a subida.
Ele está subindo, velocidade, a aceleração puxando ele para baixo. Ele vai ficar cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento. Quando a velocidade desse infeliz der 0, ele vai subir mais. Ele vai subir mais, igreja. Não. Posso ouvir um amém? Não vai. Então, quando a velocidade dele se anula, ele parou de subir. E sabe o que que significa, meu pequeno gênio? Que ele atingiu a altura máxima. Foi o máximo alcance que ele teve. Depois ele vai cair. Então, se ele está perguntando qual é a altura máxima, eu tenho que calcular qual é a posição no instante em que a velocidade se anula. Aí você pode fazer lá pelo vértice da parábola, né? Ou você pode fazer lá pelo vértice da parábola. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o vovô ateu e vou achar quanto tempo levou para cancelar isso aqui. Claro que é 2 segundos, cara. Porque essa aceleração vai tirar 10 metros por segundo a cada segundo. Então vai dar 2. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou jogar no sorvetão para achar a posição do instante 2. Simples. Senhor, não achei muito simples não. Tá bom. Mas vamos lá. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo em que a velocidade se anula. Ok? Estou escrevendo aí porque às vezes tem um corintiano, a pessoa tem maior dificuldade de compreensão, né? Já fica escrito aí. Então, eu vou usar o vovô ateu. A velocidade inicial eu tenho, menos 20. A aceleração eu tenho, mais 10. E a velocidade final, eu não tenho, professor. Tem, meu pequeno animal mamífero. Tem sim, a velocidade final é 0, amor. Porque eu estou calculando no instante que a velocidade se anula. Então fica 0 igual a menos 20 mais 10t. Eu já falei que vai dar 2 isso aí, ó. O 0 vem para cá, ou aliás, o 20 vem para cá somando o 0, porque eu preciso isolar minha incógnita. Tá? Isso aqui dá 20, claro, igual a 10t. O 10 vai dividindo, então fica 20 dividido por 10, igual a t, que é o mesmo que 2 segundos. Esse tempo é quanto tempo ele ficou subindo. Ele é também chamado de tempo de subida. E já que, abrindo um parênteses aqui, ó, já que o final da subida sempre coincide com velocidade final 0, eu posso escrever esse vovô ateu já de uma forma diferente para o tempo de subida. Ó. TS, tempo de subida. Ó, ele sempre vai ser igual ao quê? Menos velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Que é o que a gente fez aqui, ó. 20 dividido por 10. Mas o 20 era negativo, menos com menos mais. 20 dividido por 10. Tá bom? Isso aqui a gente vai explorar mais. Bom, só relembrando, o que eu estou querendo? Eu estou querendo a altura máxima que ele atingiu. Quando que ele atinge a altura máxima? Nos 2 segundos, quando ele termina de subir, ué. Não é? Faz todo sentido, professor. A altura máxima é quando ele termina de subir. Então eu vou lá para o meu sorvetão. E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo, a posição no instante 2 segundos. Ou eu poderia dizer que eu estou calculando a altura máxima. Altura máxima. Quando eu coloco no lugar do t, o tempo de subida. Tá bom? Beleza, professor. Qual é a posição inicial? Bom, amiguinho, se ele partiu do 0, você pode... Aliás, se ele partiu do solo, você pode dizer que a velocidade inicial é 0. A velocidade, aliás, a posição inicial é 0. A velocidade inicial é menos 20. O tempo é 2, mais a aceleração é 10, dividido por 2, e o tempo é 2. Tá bom? Então fica assim, 0 eu corto, menos 20, menos com mais menos, né? Então fica menos 20 vezes 2. Aqui eu vou resolver o quadrado primeiro,
dá 4, então fica 10 vezes, dividido por 2 vezes 4, menos com mais dá menos 40, aqui dá mais 40, dividido por 2, então fica 40 menos, aliás, menos 40, mais 20, né, 40 dividido por 2 é 20, e dá menos 20. Esse é o ΔS, que é também a altura máxima. A altura máxima. Você percebeu que ele deu negativo? Percebeu? Claro. Por quê? Porque eu estou calculando o ΔS realizado na subida. E quando, no primeiro passo que eu dei, eu chamei velocidade inicial de negativa, eu estou dizendo que tudo que está para cima é negativo. E o deslocamento escalar, ΔS, ele é uma grandeza vetorial. Nunca se esqueça disso. E como é um ΔS, um deslocamento escalar realizado para cima, tem que dar negativo. Se não deu negativo, é porque você fez alguma coisa errada na sua conta. Tudo bem, chegou em 20, beleza. Claro que a altura, gente, tu não precisa responder na resposta, dizer a altura é menos 20, né? É como a distância, a altura é a distância. Então, a altura é 20 metros, tá legal? Bom, então vamos lá. Exercício 1 nós já fizemos. Foi o único que nós fizemos, que é o lançamento para cima, né? E agora a gente vai começar, então, por esse exercício 2 aqui, que é um exercício um pouquinho mais... Ai, meu mouse voltou. Um pouquinho mais... É um pouquinho maior, vamos dizer assim, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Ele diz o seguinte: o móvel é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar. Mesmo que não falar, a gente vai estar sempre desprezando a resistência do ar. Adote G como 10. Se não falar nada, a gente sempre vai usar G como 10. As funções horárias do movimento. Então, o que são as funções horárias? A função horária do espaço e a função horária da velocidade. Então, vamos responder a letra A aqui. Primeiro, vamos montar o vovô ateu. Equação horária das velocidades. Equação horária das velocidades. Qual é a velocidade inicial do corpo? Vocês lembram? 50. Né? Está lá no enunciado, 50 metros por segundo. Qual é a aceleração? A aceleração é 10. Agora, esse corpo ele é lançado verticalmente para cima. E a aceleração da gravidade está verticalmente para baixo. Então, lembra que eu falei, ó, uma das coisas muito importantes é você definir o sentido. Se para cima é positivo ou se para cima é negativo. Ou se para baixo é negativo ou se para baixo é positivo. Tá? O que você tem que observar aqui, que velocidade inicial vai ter que ter o mesmo sinal aliás, vai ter que ter o sinal contrário da aceleração. Se você vai chamar a velocidade inicial de positivo ou negativo, na verdade, no fundo, tanto faz. Agora, lembre-se, eu sempre falo isso. Se a velocidade inicial é negativa, a aceleração é positiva. Por quê? Porque elas são contrárias. Se a velocidade inicial é positiva, a aceleração é negativa. E lembre-se também que quando você diz que a velocidade inicial é positiva, você está dizendo que o sentido para cima é o sentido positivo. Se você diz que a velocidade inicial é negativa, você está dizendo que o sentido para cima é o sentido negativo. Tudo bem? Como eu gosto de fazer, eu gosto sempre de deixar a aceleração como positiva. Isso quer dizer que a velocidade inicial seria negativa. Isso quer dizer que a equação horária das velocidades para esse corpo aí é menos 50 mais 10t. Bom? Você pode fazer o contrário? Pode fazer mais 50 menos 10t. Você está usando uma outra orientação. Tudo bem? Bom, a equação horária agora dos espaços é o sorvetão, né? A gente vai ter que pôr tudo que a gente colocou, ó, equação horária dos espaços. Tudo que a gente colocou e a gente ainda vai ter que colocar, ó, tem que colocar o V0 que a gente já colocou e o A que a gente já colocou. E a gente ainda vai ter que colocar a posição inicial. Tá?
Então, presta atenção no que você está fazendo. Então, como o corpo é jogado a partir do solo, eu posso colocar a posição inicial como sendo 0. Então, a posição inicial é 0, porque ele foi lançado. Ele foi lançado a partir do solo. Opa, não dá para escrever aqui embaixo. Lançado a partir do solo. Tá? Ele não tinha nenhuma altura quando ele foi lançado. Então, posso chamar esse ponto de 0. Agora, perceba que eu disse que o sentido positivo, aliás, o sentido para cima é negativo. Então, quando eu calcular a altura que ele atingiu, vai ser uma posição negativa. Tem que ser. Tá? Bom, e os outros eu vou seguir igual. A velocidade inicial eu estou chamando de menos 50. E a aceleração eu estou chamando de mais 10. Opa, é dividido por 2. Tudo bem? Então, só fazendo essa divisão aqui e esse jogo de sinal, a equação horária dos espaços fica, esse 0 eu posso cortar, menos 50t mais 5t². Tá? Eu só fiz o jogo de sinal e dividi o 10 por 2. Então, tá aí as equações horárias do movimento. B, o tempo de subida, isso é, o tempo para atingir a altura máxima. Professor, mas eu não sei qual é a altura máxima. De fato, você não sabe. Não sabe mesmo. Vou aqui para a letra B. Gente, o que a gente tem de informação? Vamos olhar para o exercício, tá? Lembrando que eu escolhi chamar a velocidade inicial de negativa. Tá? Para cima. E eu escolhi chamar a aceleração, que é a da gravidade, como 10, positivo. E ela está para baixo. Que outra informação eu tenho? Se eu não tiver nenhuma outra informação, eu não saio do lugar. Não saio. Tá bom, professor. O senhor tem a posição inicial 0. Que ele saiu do solo. Mas se eu não tiver a velocidade final, se eu não tiver o tempo, eu não saio do lugar. E quando você olha o enunciado, parece que não tem nada. Só que você não pode esquecer que quando ele fala a altura máxima, tempo de subida ou a altura máxima, o tempo de subida ou a altura máxima, ele atinge a altura máxima, o H máximo é atingido quando? Quando ele termina de subir. Quando que ele termina de subir? Quando a velocidade vai para 0. Tá? Isso aqui você tem que estar muito claro na sua cabecinha. Tá bom? Qual é o tempo de subida? É o tempo para ele atingir a velocidade 0. Ele é o tempo para a aceleração cancelar a velocidade inicial que ele tinha. Tá? Então, eu sei que eu quero o instante da altura máxima, ou seja, eu quero o instante que ele atinge o V0. Então, o que eu vou fazer? Vou usar o vovô Ateu que eu acabei de montar, menos 50 mais 10t, beleza. Velocidade é menos 50. Aliás, a velocidade final é 0, estou colocando 0 no lugar, porque estou calculando o tempo de subida, TS. O 50 vem para cá, ele vai somar com o 0, vai dar mais 50, claro, né? TS. Então, moleza. Quanto que dá esse TS aí? Esse TS vai ficar 50 dividido por 10, que é 5 segundos, né? O tempo de subida é sempre a velocidade inicial dividido pela aceleração. E esse é o tempo de descida. Se ele gastou 5 para subir, ele gastou 5 para descer. Se ele foi lançado com 50 e chegou no final da subida com 0, ele começou a descida com 0 e chegou no final com... ele chegou no chão com 50 metros por segundo. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E quando o exercício perguntar tempo de voo ou tempo no ar, é quanto tempo ele ficou no ar. Aí é só você pôr a cacholinha para funcionar, hein? O tico e o teco. Tá? Ele ficou 5 segundos subindo, ficou 5 segundos descendo. Quanto tempo ele ficou no ar? 10, né, meu bem? Vamos ver se o exercício pergunta isso. Eu nem sei se pergunta, às vezes eu estou me adiantando. Letra C. Qual é a altura máxima? Opa. Então eu vou ter que calcular agora o quê? Qual é a posição dele no instante 5? Esse é o tempo de subida. É o instante que ocorre a altura máxima. Você tem duas possibilidades para você fazer isso. Você pode vir aqui e fazer pelo sorvetão que tu montou, posição é menos 50t mais 5t², e jogar no lugar do t os 5 segundos.
Ó, calcular o S para quando T é 5. Por quê? Porque eu acabei de calcular na letra B que quando, no instante 5 ele atinge a altura máxima. Então eu vou estar encontrando a posição dele no instante 5. Então eu estou encontrando a altura máxima. Tá certo? Então é só fazer, ó, menos 50, que multiplica 5, mais 5, que multiplica parênteses 5 ao quadrado. Tem outra possibilidade para você fazer isso? Tem. Você pode aplicar o Torricelli. Por quê? Você sabe que na altura máxima a velocidade final é zero, você sabe a velocidade inicial é menos 50, você sabe a aceleração é 10, você vai calcular o ΔS. E como a gente disse que a posição dele é zero, porque ele partiu do solo, o ΔS é igual à altura máxima. Tudo bem? Então, essa é uma outra possibilidade de você fazer. Eu vou fazer por aqui mesmo pelo sorvetão, porque a gente já tinha montado o sorvetão hoje, né? Então, vamos usar. Ó, S, que na verdade é o H máximo, né? Porque eu estou colocando no lugar do T o tempo de subida. Então, fica menos com menos, aliás, mais com menos, menos 250. Aqui eu tenho que elevar esse cara ao quadrado primeiro, tá? Então, fica 5, que multiplica 5 ao quadrado, que é 25. Agora, antes de somar, eu tenho que fazer multiplicação. 5 vezes 20, 125. E a altura máxima, ou a posição dele no instante 5 segundos, é menos 125 metros. Oh, meu Deus, professor querido, lindo, fofo. Como é que deu negativo? É a posição dele. Por que deu negativo? Porque eu estou calculando a posição dele no instante 5. Que é o instante final da subida, então ele está lá no alto. E eu disse, quando eu chamei velocidade inicial de negativa, eu disse que tudo que está para cima é negativo. Vocês entenderam? Se você fizer pelo Torricelli, também vai dar o mesmo valor e também vai dar negativo. Então, essa é a altura máxima. Então, se o exercício perguntar qual é de quanto que ele sobe, ou qual é o deslocamento escalar que ele percorre subindo, né? A distância que ele alcança, é essa altura máxima. Deslocamento escalar total, aí é zero. Por quê? Porque ele vai e volta para o mesmo ponto. Então, por isso também que você nunca vai pôr, lembra lá do item 4, nunca colocar na mesma equação subida e descida. Perceberam que até agora eu só estou estudando separadamente? Então, agora, olha o que pede a letra D. A D aqui é de, olha, de cair os butiá do bolso. Fala assim, ó. Em t igual a 6 segundos, contado a partir do instante do lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento... Bom, a gente já descobriu, gente, que no instante 5 ele alcança a altura máxima. Então, como é que eu vou estudar onde ele vai estar no instante 6? Bom, ele vai estar para baixo. Ele vai estar descendo. Como é que eu sei disso? Bom, para isso que existe o Le Grand Sorvete, lo sorveton. Ok, ó. Vamos calcular aqui. Blá, 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 é 5t quadrado, né? Vamos colocar aqui agora, ó, S, vamos colocar um t igual a 6. Vamos ver. Fica 50 vezes c mais 5, 6 ao quadrado. Vocês vão perceber que vai dar um número menor que 125. Mas positivo, será? Não sei, vamos ver aqui. Ó. Menos 300, né? E aqui, blá, 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 6 ao quadrado, 136. Aliás, 136 não. 6 ao quadrado, 36. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação ali. Né? Sempre. Adição e subtração são sempre os últimos. Isso aqui dá 180, meus amores. Então, se eu devo 300 e tenho 180, sabe quanto eu devo? 120. Olha aí. Não falei que é um número menor que o 120? Número menor que o 120. Agora, por que ele é negativo? Porque ele está para cima do ponto zero. Então, perceba que a posição negativa não indica o sentido do movimento. Indica a posição. Ó. Quando eu disse que ele saiu do zero e eu disse para cá é negativo, ele vai estar sempre na posição negativa, porque o positivo eu estou dizendo que está aqui para baixo do solo. Quem está sendo positivo agora aqui é o sentido do movimento, é a velocidade. Se tu calcular a velocidade agora, ela vai estar positiva.
Por quê? Porque ele subiu até o instante 5 e eu estou calculando ele no instante 6. Então ele passou pelo 120, foi ao 125 e voltou para o 120 e está caindo. Quer ver a prova disso? Vamos ver se o exercício. Deixa eu só ver se o exercício não pede. O instante que a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Não, não pede. Ó, então deixa eu só fazer aqui para vocês. Se eu vir aqui e calcular o vovô ateu, ó. Lembra que a gente montou o vovô ateu? A gente montou o vovô ateu. Era menos 50 mais 10t. Não é isso? Então, se eu colocar aqui no lugar do t 6, ó, vai dar positivo. Vai ficar menos 50 mais 60. Tá vendo? Então isso indica que ele está voltando. Porque inicialmente a velocidade dele era no sentido negativo, agora já está no sentido positivo. Tá bom? Faltou um slidezinho aqui. Estou sempre economizando espaço, mas que absurdo, hein, professor? Deixa eu colocar um slide aqui. A última letra do exercício, ele pediu o instante e a velocidade com que o corpo chega no solo, né? O instante é 10, né, gente? Tá? E a velocidade é a velocidade com que ele saiu. Ó, o instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Tá? Então, lembra aqui, letra E. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tá? Então, se ele ficou subindo 5 segundos, ele ficou descendo 5 segundos. E o tempo de voo, ou também chamado de tempo total, claro, é a soma dos dois, né? O tempo de subida mais o tempo de descida. Opa, 10 segundos. Tá bom? Tranquilinho de fazer. E a velocidade com que ele chega no chão? Bah, cara, tu pode calcular essa velocidade pelo vovô ateu, tá bom? Ó, menos 50 mais 10t. Que instante que ele chega no chão? No instante 10, a partir do lançamento. Você vai fazer assim, ó. Ó, quanto vai dar. Ó, quanto vai dar. 10 vezes 10, 100. Ó, quanto vai dar. Desprezando a resistência do ar, a velocidade com que ele é lançado é igual à velocidade com que ele chega no chão. Ele é lançado com 50, percorre 125 metros, a velocidade se anula, ele leva 5 segundos. Ele vai partir de velocidade zero, de uma altura de 125 metros, vai gastar 5 segundos e vai chegar no solo com a velocidade de 50. Certo? Tudo que acontece na subida acontece igualmente, só que simétrico, né, na descida. Beleza? Então, esse foi o 2. O 3 a gente já tinha feito. O 4 a gente já tinha feito. Vamos para o 5, tá? Agora o 5 é mais curto, porque ele vai pedir uma coisa só, né? Então, ele fala assim, um corpo é lançado verticalmente para cima e consegue atingir uma altura de até 45 metros. De até 45 metros é a altura máxima que ele atingiu, não tem outro, né? Ele não foi além disso. Tá? Então, ponto, determina a velocidade do lançamento e o tempo que esse corpo fica no ar. Então, ó, o tempo que ele fica no ar é tempo total, tá bom? Só que lembra, você nunca vai conseguir calcular o tempo total, você pode calcular o de subida ou de descida. Porque você nunca vai pôr na mesma equação subida e descida. Bom, vamos por parte. Um corpo é lançado verticalmente consegue atingir uma altura de 45 metros. Então, o que eu tenho? Eu tenho a altura máxima, ou eu tenho a posição para quando ele termina de subir, ou seja, quando a velocidade for zero. Certo? Então, o que mais que eu tenho? Uma informação que eu sempre vou ter é que a velocidade final da subida é zero. Que a aceleração é a da gravidade, que eu posso usar como 10. Tudo bem? Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer o... Tenho duas possibilidades? Não, mentira. Eu tenho uma possibilidade, que é fazer o Torricelli. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Então, não dá para usar o sorvetão. Ó. O tempo ele vai perguntar depois. Tá? Então, eu vou usar o Torricelli. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial, mais 2A delta S. O que você quer? Você quer a velocidade inicial. Ó,
Determine a velocidade do lançamento. Confere se você tem os outros. Vamos lá. Ó. Você tem a distância que ele percorreu? Tem, ué. 45. Você tem a velocidade final? Tem, ué. 0. Você tem a aceleração? Tem, ué. 10. Então tá bom. Então show de bola. Vamos fazer. Isolar ΔS. Velocidade final é 0. Velocidade inicial é quem eu quero. 2 vezes 10 vezes 45. Tá bom? Então, velocidade ao quadrado aliás, velocidade ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Percebam que eu estou usando a aceleração como mais 10. Sabe o que vai acontecer? A minha velocidade inicial vai ser negativa. Ou então você inverte a situação, usa a aceleração como positiva. Aí fica a seu critério. Tá? Bom, então ficou 0 ao quadrado, 0, velocidade inicial ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, eu não sei resolver. E aqui, 12, 10, 12, 10, 20, 900. Tá? Então, agora vem um esquema importante aqui para nós. Ó, que é o seguinte. Se eu for isolar isso aqui, vai ficar 0, V0 ao quadrado. O 900 foi para o outro lado e ele ficou negativo. E na matemática, teoricamente, eu não posso tirar a raiz quadrada de um número negativo. Mas aqui, para nós, é tudo uma questão de referencial. Então, o que eu posso fazer? Não posso tirar um número negativo? Então, o que você faz? Então, você inverte tudo. Ó. Põe esse cara como negativo, então, pronto. Aí aqui fica negativo, aqui fica negativo, e quando ele isolar, ele vai ficar positivo. E aí, você vai ter que perceber uma coisa, ó. A velocidade inicial, claro, não é 900, ela é a raiz quadrada de 900, porque a velocidade ao quadrado é 900. E eu não sei se você se ligou que a fórmula de Bhaskara tem duas raízes. Por que ela tem duas raízes? Porque toda vez que eu tirar a raiz quadrada de um número, eu tenho dois valores. Tá? Eu tenho dois valores, o mais e o menos. Raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, porque mais 2 vezes mais 2 dá 4, e menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então, a resposta para essa pergunta, qual é a velocidade inicial? É mais ou menos 30 metros por segundo. Tá? Agora, lembra que ela tem que ser contrária à aceleração. Então, se eu tive que colocar a aceleração como negativa aqui, para não dar raiz negativa, aliás, vamos fazer melhor isso aqui. Ó, se eu coloquei, então, aqui a aceleração da gravidade como negativa, então, a velocidade inicial é positiva. Se você fizer o contrário, você vai cair naquela história lá de que você não pode tirar a raiz quadrada de número negativo. Então, inverte. Ou você saiba o que você está fazendo e conscientemente tire a raiz daquele cara lá e coloque a resposta como menos 30. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Toma cuidado, tá? Não faça isso na prova de matemática, que está errado. Bom, então essa é a velocidade inicial. E agora o tempo que esse corpo fica no ar. Moleza, vamos pro vovoateu, ó. Vovoateu. Ou, já pode ir direto aqui, ó. Tempo de subida é velocidade inicial por aceleração. Por quê? Porque quando eu for calcular o tempo de subida, esse cara vai dar sempre 0. 0, velocidade inicial 30, aceleração menos 10. Ó, você vai chegar, esse é o tempo de subida. Tá? Então, aqui vai dar 0 mais 30 menos 10 tempo de subida. O 30 vem para cá, menos, igual a menos 10 tempo de subida. O menos 10 vai passar dividindo. Ó, tempo de subida é velocidade inicial pela aceleração. Né? O módulo do tempo, né? Perceba que o 10 estava negativo, porque a gente usou aqui, né? Aceleração como negativa. E se você usar certinho, ele não vai dar um tempo negativo, tá? E outra coisa que eu gosto de destacar, ó, quando eu mandei o 10 para lá, ele inverteu a sua operação, não o seu sinal. Ele estava multiplicando, era menos 10 multiplicando,
e aqui é menos 10 subtraindo. Então, sinais iguais, dá mais 30 por 10, 3 segundos. Esse é o tempo de subida. Não marque isso como resposta, porque não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou o tempo em que esse corpo fica no ar. Ele só fica no ar quando ele está subindo? Não. Né? Então, o tempo de voo, ou o tempo total, né? É 3 mais 3, ou 2 vezes 3, ou seja, 6 segundos. Claro que não precisa nem fazer essa conta aí, né, gente? Tá certo? Pode só achar o 3 e apresentar a resposta como tempo de voo 6. Tudo bem? Federal do Piauí. Um jogador de basquetebol consegue dar um grande impulso ao saltar e seus pés atingem uma altura de 1,25 m. O tempo que o jogador fica no ar aproximadamente é. Bom, então é exatamente igual ao exercício anterior, ó, tá? O que ele deu para nós? Ele deu informação de que a altura que ele atingiu, o corpo aqui 45 metros, tá? E aqui ele fala que o jogador de basquete saltou e o pé dele atingiu uma altura de 1,25 m, né? Então, quanto tempo o jogador fica no ar? Então, a gente vai ter que fazer exatamente o que a gente fez no exercício 6, 5, aliás. Tá? Eu vou aplicar o vovoateu, aliás, o Torricelli, vou achar a velocidade com que ele saiu do chão, e aí jogo no vovoateu e acho o tempo de subida e multiplico por 2. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente tem o H máximo. Então, a altura máxima, 1,25 m. A gente sabe que a velocidade final é 0. Eu estou interessado em descobrir a velocidade inicial, tá? Sabendo que a minha aceleração, ó, eu vou pôr ela negativa para não dar aquele negativo lá na raiz. Professor, mas para que o senhor vai calcular a velocidade inicial se o exercício pediu o tempo? Pois é, meu bem, é porque não tem como achar o tempo se eu não tiver essa velocidade inicial. Então, você já percebeu que o exercício de vestibular, ele não é igual ao exercício que o professor manda para você, né? Que ele vai te guiando ali para você fazer, né? É sempre pedindo os próximos passos. Aqui não, ele pediu o tempo. Mas para calcular o tempo, você tem que calcular a velocidade inicial. Por isso que nesse exercício 5 eu pedi a velocidade inicial, né? Para te ajudar, senão tu ia achar o tempo sem ela. Então aqui a gente já está vacinado contra isso. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Torricelli, porpettone, macarrone, lucatone, fiorentina. Velocidade inicial, quando ele termina de subir, é sempre 0, 0 ao quadrado. Aí, aliás, eu falei inicial, eu quis falar final. A inicial que eu quero, mais 2 vezes a aceleração, que eu vou pôr negativo, para não dar o chabu lá da raiz quadrada. Mas se chegar lá no negativo, você só para esse caso, você despreza e tira a raiz. E a distância que ele percorreu na subida. Então, ó, estou analisando a subida. Então não vai. Ah, professor, mas ele subiu 1,25 m, ele subiu mais 1,25 m, a distância total é 2,5 m. Beleza, mas você não pode colocar na mesma equação, essa é uma das regras que eu coloquei lá dos 5. Nunca pode pôr na mesma equação a velocidade, a subida e a descida. Por quê? A velocidade inicial na subida é uma, na descida é outra. E daí? Como é que faz? A velocidade final na subida é uma, na descida é outra. Então não dá para estudar subida e descida na mesma equação. Tem que sempre fazer separado. Tá? Então, ó, velocidade final da subida, vou calcular a velocidade inicial da subida e coloquei a distância que ele percorreu só na subida. Se te derem o tempo total, ou se te derem a distância total, tu divide por 2, porque não dá para usar na mesma equação subida e descida. Ok, ok? Então, 0 ao quadrado dá 0, velocidade inicial ao quadrado, não sei quem é. Aqui dá menos, né? Mais com menos 20, 25. Ok? Então, 0 é velocidade inicial ao quadrado, mas é menos 25. Então, passo 25 para o outro lado, ele vai mais.
Não porque ele mudou o seu sinal, porque ele inverteu sua operação. Ele estava subtraindo e veio somando. Tá bom? Então, velocidade... Oh, sai. Tá? Raiz quadrada de 25. Então, velocidade inicial, com que ele foi lançado, 5 metros por segundo. Tá bom? Então, agora eu vou pro vovô ateu. Meu vovô, que não acredita em Deus. Vovô ateu. Cuidado com os sinais, galerinha. Cuidado. Cuidado com os sinais. Velocidade. Quando ele termina de subir, 0. Velocidade inicial com que ele foi lançado. Vou pôr mais 5 e vou pôr a aceleração como menos 10. Ok? E aí eu vou achar o tempo de subida. Por que eu estou achando o tempo de subida? Porque eu coloquei velocidade final 0. Certo? Vocês entenderam pelo menos isso? Espero que sim, vocês são garotos espertos. Então fica assim, ó, 0 é igual a 5 positivo, mas com menos 10 TS. Ou, como eu já tinha dito, né, você pode ir direto para a equação, que o tempo de subida... Oh, boi! O tempo de subida é velocidade em módulo, né? Despreze o sinal, mas é em módulo a divisão do velocidade inicial pela aceleração. Que é o que a gente vai encontrar aqui. Tá bom? Ó, vou mandar esse cara para cá, ele vem somando, que ele está subtraindo, então fica 0 mais 10 TS igual a 5. Claro que dá 10 tempo de subida igual a 5. E claro que o tempo de subida... Ah, presta atenção, hein? O 10 está multiplicando a incógnita. O que a gente está fazendo aqui? Isolando a incógnita. Certo? Então, eu vou pegar esse cara e vou passar ele para o outro lado. Então, o 10 vai ir dividindo. Então, é 5 dividido por 10 e não o contrário. Para com essa mania de dividir o maior pelo menor. Por favor, hein? Para. Não faz mais. 0,5 segundos. Ah, agora faz sentido, né? Um tempo curtinho, né? O jogador de basquete fica pouco tempo no ar, né? Então ele subiu em meio segundo, desceu em meio segundo. Quanto tempo ele ficou no ar? Tempo de voo, ou tempo total. Meio mais meio, né? 0,5 mais 0,5. 1 segundinho. Fechou, meus bons garotos, garotas, princesas, princesos e coisas ou coisas parecidas.